relacionado à renúncia. A renúncia, relacionada à renúncia, que deve ser evitada. Né? Que deveria ser evitada, essa mentalidade. Ou seja, aqui ele está dando exemplo seguinte, que nós não podemos simplesmente ir a fazer greve. Né? Você está numa indústria, você não pode fazer greve. Ou seja, você não pode parar de trabalhar, né? Uma coisa assim. Porque senão a indústria será destruída. Então, da mesma forma, você não pode pensar, não, eu não quero participar desse mundo de exploração, só quero, não quero fazer nada, quero simplesmente ficar de boa. Não, isso não pode. Ainda que você se esforce para estar nesse plano, isso não resolve a sua vida, né? Nós sofremos muito e a renúncia também, ou seja, ir à greve, né, no caso aí, também é uma coisa muito ruim, não querer trabalhar. Você pode dizer que também se sofre quando renuncia por completo, assim? Sofre. Você sofre, porque o Gyana Marga, primeiro o Krishna fala, já é muito difícil você praticar o Gyana Marga, não fazer mal, não ter, assim, ter que ficar só trabalhando o intelecto, assim, como ter o coração assim, muito duro. Para fazer Gyana tem que ter o coração muito duro, assim, tem que cuidar de tanto. Isso é um sofrimento muito grande você praticar o Gyana Marga. E quando você alcança o objetivo final do Gyana Marga, é o se fundir no Brahman, então, ou seja, é como um suicídio da sua própria identidade. Então é um sofrimento. O interesse no plano da dedicação. Então, o interesse é estar dedicado ao centro, esse é o interesse. Quando nós estamos no plano da dedicação, nós queremos nos dedicar ao centro orgânico, como disse César Maharaj. Né? E o centro significa tudo, ele é tudo. Né? É como ele deu o exemplo, se você coloca comida no estômago, você vai distribuir energia para todo o corpo. Né? Você não precisa se preocupar com outras partes do corpo. Bom, qual seria o conceito de Vaishnavismo? Bom, tem vários conceitos, né? Mas aqui, assim, o conceito de Vaishnavismo seria que existe um todo orgânico e nós somos partes disso. Né? Isso é o conceito de Vaishnavismo. Então nós temos nossos deveres especiais em relação ao todo orgânico. Né? E temos que cumprir com esses deveres, incrementar essa conexão. Por isso o nosso dever é trabalhar para Krishna. Né? Esse é o nosso dever. A respeito do plano da dedicação. Então, assim, nós vamos receber ajuda das escrituras reveladas, né? Shastra Yukti. Nós vamos receber ajuda dos sadhus e dos gurus, né? Ou seja, essa é a nossa vida. Na verdade, eles são como canais, né? As escrituras, os sadhus, os gurus, eles são como canais que eles estão vindo para atrair a nossa atenção e nos colocar em harmonia. Né? Por que nós estamos em desarmonia agora? Separados. Né? Ou seja, por isso nós estamos em desarmonia. Nós queremos fazer as coisas pela nossa vontade. Aí cria desarmonia.
Por exemplo, é igual numa orquestra, né? Uma orquestra, existem muitas coisas diferentes, instrumentos diferentes, e eles trabalham em harmonia. Por quê? Por que numa orquestra se pode tocar em harmonia? Porque é um regente. Também. Tem uma pessoa que está lá com aquela coisinha lá, né? Chama batuta, né? Batuta. E fica assim, você não entende nada, mas para aquelas pessoas que estão ali, isso é muito importante, né? Então o cara vai saber a hora que vai entrar, aí a harmonia prevalece. Agora, se cada um quisesse tocar ao seu bel prazer, seria uma bagunça. Bom, qual é a religião da harmonia mais elevada foi dada por quem? E ele explicou, e como ele explicou isso? Ele aceitou o chamado Bhagavad como a escritura suprema. Né? Mas e quando eu cheguei... Não, nós não praticamos uma religião sectária, nós praticamos o Sanatana Dharma, ou seja, a religião eterna da alma. Que é uma religião. Religião sectária é que você, por exemplo, quando você acredita que só os seus preceitos são importantes, entendeu? Uma coisa assim. Ou seja, que ninguém pode se beneficiar se não segue só os seus preceitos. Isso é uma religião sectária. Então nós não falamos isso, nós falamos assim, você pode ser até cristão, você pode se beneficiar com o Sanatana Dharma. E a gente pode inclusive perceber o Sanatana Dharma em outras religiões também. Né? Entende? Por exemplo, então você percebe que uma pessoa está praticando Sanatana Dharma de forma diferente da sua, assim, com costumes diferentes, com tradições diferentes. Também é possível. Essa é uma religião que não é sectária, é uma religião que visa a satisfação da alma. Isso é Sanatana Dharma. Inclusive nós podemos praticar o nosso Vaidhi Bhakti, ou seja, o nosso Vaidhi Bhakti, a Krishna, e alcançar Vaikuntha, né? Alcançar o Goloka Vrindavana, se é possível. Agora, se uma pessoa está destinada a Goloka Vrindavana, ela não vai parar em Vaikuntha. Então ela pode chegar em Vaikuntha, e Vaikuntha ela pode ir para Goloka Vrindavana. Como aconteceu o caso de Gopakumar, né? Ou seja, o Bhakti que ele tinha, e não era simplesmente para ele estar em Vaikuntha. Ele teve que ir a Goloka Vrindavana. Então, algo assim. E claro, tudo que as pessoas estão praticando, os seus processos, né? Isso existe uma graduação assim, da consciência, eles vão se elevando. E claro, por exemplo, se uma pessoa adora Jesus, se uma pessoa é muito séria na sua prática do cristianismo, ele vai para Jesus, essa é a ideia. Que ele vai estar com Jesus. Essa seria a meta última da pessoa. A meta última da pessoa. Claro que isso seria como parabioma, então a gente acredita que deve-se ter no céu espiritual, em Vaikuntha, deve-se ter um local para essas pessoas que adoram Jesus, para essas pessoas que seguem Jesus de uma forma muito séria, né? Então, eles devem alcançar alguma parte de Vaikuntha. Essa é a ideia. Então, onde a gente parou, a gente falou que o Bhagavatam, o que eu falei? A última pergunta foi? A religião mais elevada que a gente foi Mahaprabhu. E como ele explicou isso, né? Assim, baseado no Srimad Bhagavatam, né? Porque o Srimad Bhagavatam ele é a conclusão real de todas as escrituras reveladas, né? E também é uma religião, né, que é para as pessoas que não são enganadoras, né? Para as pessoas que querem se render. Dharma Prohita Kaitagyotra para Munir Matsaranam Satan. Então, na verdade, esse verso chamado Bhagavatam, o Bhagavatam começa com isso, né? Ou seja, ele começa onde termina o quê? Onde termina o Bhagavad Gita, o Bhagavatam começa. O Bhagavad Gita termina Sarvadharma Parityaja, abandona tudo. Então, isso é como um conceito que de rendição. E o Bhagavatam começa justamente também com um conceito de rendição, né? Dharma Prohita Kaitagyotra para Munir Matsaranam Satan. Ou seja, essa religião que está livre do... O que é Kaitava? Os enganadores, né? Então o Bhagavatam ele está livre disso tudo, é uma religião muito pura, né? Ou seja, não tem nenhum engano, não tem nenhuma
uma fraude no Srimad Bhagavatam. Ou seja, quando você lê o Srimad Bhagavatam, não é para você ser mais piedoso, não é para você ganhar dinheiro, não é para você renunciar a nada. Na verdade, o Srimad Bhagavatam, ele trabalha no plano completo da dedicação. Isso é o Srimad Bhagavatam. Começa, assim, o Srimad Bhagavatam começa aí, ou seja, esse verso que é super famoso. Como podemos entender o conhecimento que está contido no Srimad Bhagavatam, né? Que ali tem um conhecimento, né? Mas como podemos entender ele? Né? Então aqui ele explica mais ou menos o que eu estou falando, ou seja, que a energia não é tudo, né? Nem a energia, nem o poder, nem... Né? Isso não estará... Ou seja, nem a energia, nem esse poder, nem essa tendência à renúncia, isso não é tudo. Na verdade, esse conhecimento ele nos leva ao amor, ao afeto, né? Isso é o Srimad Bhagavatam. Né? O Srimad Bhagavatam está falando que isso é o mais elevado. Né? Bom, nem o conhecimento, nem o poder é tudo. Né? O conhecimento relacionado que é Jnana, o poder relacionado ao karma. Então não adianta você ter muito conhecimento, porque o Jnana é assim, ele trabalha muito conhecimento, né? E chega um ponto que o Jnana ele manda você parar com todas as suas atividades, você não faz nenhuma atividade. E o poder é o karma marga, você trabalha muito, você faz muitas atividades para melhorar a sua energia, para você poder desfrutar, para você ser mais poderoso. Né? Então aí o Bhagavatam está falando, nem isso, nem o poder, nem o conhecimento são tão elevados. Na verdade, o conhecimento, somente o afeto pode nos dar a realização da nossa vida, assim está dizendo, Shimon. Bom, como podemos comparar a misericórdia com a justiça? É comparar? A misericórdia ela é superior à justiça, né? A justiça ela só existe onde há necessidade de leis, regras, né? Mas no plano do absoluto, né? Ali não existe, ele trabalha com a misericórdia, né? Porque ele realmente é o bem absoluto, de certa maneira é o autocrata, né? Ou seja, ele sabe o que faz. Então, ou seja, a gente não está numa democracia, né? Está numa autocracia, ou seja, num regime totalitário, né? Assim, como ditadura de Krishna, né? Uma coisa assim, Krishna manda, Krishna decide, né? A gente não tem que opinar muito, né? Essa é a verdade. A gente pode perguntar, a gente pode indagar, mas a gente tem que seguir, né? Porque ele sabe o que é melhor para nós, né? Krishna sabe. A gente não está capacitado para entender esse plano. Por exemplo, se você fosse viajar de avião, né, Fê? Aí entra um cara lá e fala assim, agora vamos ver, quem quer pilotar o avião? Vamos fazer um sorteio, quem quer? Tipo assim. Você vai ficar já tremendo, né, como ele. Quem quer pilotar o avião? Quem pilota o avião tem que ser uma pessoa muito capacitada, né? É mais ou menos isso. Então Krishna, ele sabe manejar tudo, né? Nós não sabemos. Como é o
domínio do absoluto. Ou seja, como podemos classificar o domínio do absoluto? No domínio do absoluto, nós sempre vamos entrar em seu serviço, ou seja, o Krishna, o seu domínio significa que nós vamos ser ocupados ao seu serviço, que é a posição mais elevada. Então ali nesse plano, a gente não se importa tanto com o nosso próprio benefício, e sim com o benefício de Krishna. E quando acontece isso, outras pessoas vão cuidar de nós. É uma coisa muito mística, né? Quando você deixa de pensar em você e começa a pensar em Krishna, então todo mundo começa a pensar em você, todo mundo começa a cuidar de você. Essa é a ideia, isso significa como esquecer do seu próprio interesse, né? É igual, por exemplo, igual quando acontece nessas epidemias, né? Se tem uma epidemia, sei lá, e aí vão os médicos, os enfermeiros, né, vão tratar as pessoas, né? Eles esquecem do seu próprio benefício, do seu próprio interesse, eles não ficam com medo de pegar a doença, né? Então eles vão ali e, de certa maneira, eles são protegidos, ou seja, estão tratando, mexendo com a doença, mas são protegidos, né? É mais ou menos isso. Essa é a natureza do domínio do absoluto, né? Essa posição mais elevada. Qual é a característica do plano absoluto? Ou seja, que ali só existe afeto, amor, beleza, harmonia. São essas coisas que existem no absoluto, né? Não existe nada mais do que isso. Por isso que a gente quer ir ali, né? Por que nós estamos desviados? Porque nós abusamos do nosso livre-arbítrio, né? Claro, se a gente quer fazer tudo aquilo que realmente não tem conexão com Krishna, com o absoluto, então por isso esse é um abuso do nosso livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Da consciência de Krishna, o que significa livre-arbítrio? Ela tem tanto o direito de cometer equívocos, como também tem o direito de se aproximar de Krishna, né? Então isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é você fazer tudo o que você quer, não é isso. Como estamos sendo chamados, ou seja, qual é o chamado, o grande chamado, né? Sim, voltar ao lar, regressar a casa, a posição mais elevada, a terra do amor. Ou seja, esse é o chamado. Todo mundo, ou seja, o plano absoluto está nos chamando, né? Venha, participe dessa consciência, né? Para o mundo espiritual, assim. Mas é uma maneira uma maneira de falar, né? Conexão, você tem que se conectar com Deus, então é mais ou menos isso. O ponto central da pregação da Chaitanya Mata, né? Da Sri Sarasvati Chaitanya Mata, né? Ou da missão Gaudiya, né? Ou melhor, não, da missão Gaudiya. Qual é o aspecto central, né? O ponto central, o ponto principal da missão Gaudiya? Então, o ponto central é esse: vá ao centro, né? Vá para Krishna. Usa toda a tua vida para dedicação ao centro, né? Por quê?
Porque o centro ele está por cima de toda a justiça. Ele é muito misericordioso, afetuoso, né? Amoroso. Então esse é o ponto. Né? Então, por isso os devotos, os Shuddhavaktas, eles pregam assim. Eles falam, você tem que fazer tudo para Krishna. Krishna é o centro, satisfaça o centro, tudo vai ficar satisfeito. Né? Então, por exemplo, quando o Swami Maharaj Prabhupada encontrou seu mestre espiritual, Prabhupada Bhaktisiddhanta, foi a primeira coisa que Prabhupada Bhaktisiddhanta falou para ele. Ele falou, não existe nenhuma escassez. Nesse mundo não está faltando nada. A gente não precisa ficar independente da Inglaterra, né? Porque Prabhupada, né? Swami Maharaj Prabhupada batia nesse ponto, né? Que a Índia tinha que se tornar independente da Inglaterra para depois as pessoas serem conscientes de Krishna. Né? A Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, não, o mundo pode estar pegando fogo, você não tem que apagar o fogo. Né? Você tem que falar Harikata. Então essa era uma condição assim, primordial. Né? Imagina, a casa está pegando fogo, você começa a pregar de Krishna. Tá? Krishna, de Krishna. É algo assim. Né? Então esse é o conceito da missão Vaishnava. Por isso, claro que, por exemplo, um Vaishnava ele pode se interessar pelo meio ambiente, um Vaishnava pode se interessar pela mãe natureza também. Entretanto, alguns Vaishnavas que não se interessam por isso, não está errado também, num certo sentido. Depende do ponto de vista que o Vaishnava quer fazer. É o conceito fundamental do Vaishnavismo, né? Ir ao centro, se aproximar de Krishna, se entregar a sua vida a Krishna. E aonde esse conceito ele é dado, né? Esse conceito que a gente está falando, aonde ele é entregado? Então ele é entregado no Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, né? Onde os conceitos da exploração e renúncia são deixados de lado. Né? Humano, você pode ter uma conexão com os sábios, com os gurus. Você pode entender que existe uma possibilidade de sair dessa armadilha do mundo material. Num plano onde as unidades são unidades dedicadas ao centro, né? Então essa é a ideia. A natureza do nosso lar, ou seja, do nosso verdadeiro lar. Né? E que ele está cheio de liberdade e de comodidade. E também existe uma transação natural de fé e amor, afeto. Isso é o nosso lar. Por exemplo, a gente entende isso. Você sai para viajar, você sai para conhecer as coisas. E você sempre, de certa maneira, apesar que é muito interessante, divertido isso, mas sempre existe uma certa ansiedade. Né? Você fica pensando onde eu vou comer, onde eu posso deixar a minha mala. Né? Sempre você está viajando, né? Você não pode deixar sua mala em qualquer lugar porque vem uma pessoa te rouba. Você não pode chegar e comer em qualquer lugar porque você vai olhar o que tem, será que algo assim. Mas quando você chega na sua casa de novo, aí você tem uma liberdade, né? Você deixa a mala onde ninguém vai te roubar. Você deixa, né? Você pode comer, abrir a geladeira e comer qualquer coisa assim que você sem tanta preocupação. Então por isso que no nosso lar, né, existe muita liberdade, comodidade, né? É tudo tranquilo. Qual o conselho dos... Então o Panchayat está dizendo, você não tem que arriscar arriscar a provar o
plano da razão, no plano da razão, né? Você não tem que se arriscar nisso. Então, como o Panishala está dizendo, não usa a razão para entender isso, não usa a razão para se aproximar do absoluto, né? Por quê? Porque esse plano ele tá acima das leis, ele está acima da razão, da capacidade do teu pensamento, ou seja, não é através do pensamento, da capacidade de raciocinar que nós vamos nos aproximar desse plano. Mais ou menos esse é o conselho dos Upanishads, né? É porque o homem comum não pode entender o plano absoluto. Diz que atualmente, ou seja, as pessoas de uma maneira geral, ou seja, o homem comum, ele pensa, ele vive no mundo tangível, ou seja, no mundo sólido, né? Ou seja, no mundo concreto, né? E o seu plano de visão ele está relacionado a esses pontos, né? A esses pontos concretos, né? Então ele acredita, ou seja, um homem comum, ele acredita em tudo que vê, ou seja, ele acredita nos seus sentidos, ele acredita no que dizem para ele. Então, esse é o ponto, né? Então, como ele pode pensar em relação a coisas que são mais elevadas, né? Que tem um conceito abstrato, um conceito subjetivo, se ele vive sempre no plano objetivo, né? Então, essa é a ideia. Como pode fazer isso? Ou seja, as leis que nós aplicamos aqui nesse plano não são válidas para o plano superior, para esse plano de uma natureza completamente diferente. Por isso que não se pode entender, né, a Krishna com os nossos sentidos, com a nossa mente, com a nossa razão. Então esse é o conselho dos Upanishads, né? É mais ou menos assim. Se os conceitos estão limitados a conceitos a respeito da Terra, como vamos compreender os conceitos a respeito do ar? Né? Algo assim. Ou, por exemplo, como um peixe, você bota um peixe fora d'água, como ele fica sofrendo, fica pulando. Ele não sabe atuar fora da água, né? Você bota ele na água, ele perfeito. Da mesma forma, quando o homem com a consciência mundana, né, ele quando se aproxima do aspecto transcendental, ele não sabe atuar, ele não sabe o que fazer, não sabe agir, fica desesperado. Da mesma forma, quando você bota uma pessoa transcendentalista no meio mundano, ele se sente mal, não sabe como fazer, não sabe como agir. É mais ou menos isso.